Bem-vindas ao Foz de Rosas de Poderosas, onde você pode ser quem você quiser. Hoje a gente abraça um tema que é muito mais do que rotina e responsabilidade. É pura coragem, é a jornada da mãe solo. E hoje a gente vai receber uma mulher que ela é maravilhosa. Ela é guerreira e ela é cheia de verdades. Luri. Luri, primeiramente, queria muito agradecer a sua presença aqui, por você se dispor a contar a sua história pra gente. Então, se apresenta um pouquinho, fala quem você é e suas dificuldades. Boa tarde, meninas. Muito obrigada pelo convite, tá? Agradeço. Achei de extrema importância trazer esse tema que hoje em dia, né, a gente consegue seguir com a vida, lidar com as nossas situações diariamente. Então, expor isso, né, para todos, acho que é de grande importância. Muito obrigada. Luri, a gente tem umas perguntas para fazer aqui para você. Lembrando que hoje o tema é mãe solo. Em que momento você percebeu que viveria a maternidade solo? Bom, essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que esse momento que eu consegui entender que eu precisava, né, cuidar do meu filho sozinha foi no momento que eu passei por mais dificuldade no meu casamento, né? Eu tive um relacionamento de 7 anos, onde a gente fez tudo certinho, namorou, noivou, casou, e infelizmente acabou não dando certo, né? E no meio desse período, eu acho que a parte mais difícil é você entender e aceitar que você vai precisar se separar. Então, essa decisão, que pra mim hoje foi a mais difícil que eu já tive, de ter que entender que não dá mais, eu preciso seguir em frente, foi o mais difícil. Foi nesse momento que eu entendi que eu ia ter que ser mãe sozinha. Entendi. Aproveitando, né, que você tá falando de casamento, aconteceu alguma situação assim que fez você recomeçar, né? Como você falou, tipo, dessa parte de separação, pra você recomeçar? Bom, sim, né? Um casamento longo, acontece várias situações. Então, nesse período que eu fiquei casada, era tudo muito novo pra mim, porque na época eu era muito nova, eu tinha 22 anos, então eu tava aprendendo sobre tudo, sobre casamento, sobre cuidar de uma criança, sobre morar com outra pessoa, então tudo isso pra mim foi muito novo. Então, no decorrer aí do meu relacionamento e tudo, que a gente teve aí várias situações, a que me pegou pra ter que tomar a decisão de ter que me separar foi a infidelidade do meu ex. Né? Então, houve sim uma traição, houve várias situações ali que foram desgastando mesmo o casamento. A rotina de todo mundo é sempre muito difícil, muito pesada, mas o que me pegou foi a questão da infidelidade. Aí eu precisei dar uma pausa e refletir e tomar essa decisão de ir embora. Bem legal a sua história, né? E a gente vê que hoje em dia, eu falo também, eu casei bem nova também, e já tem a dificuldade ali de você tá se tornando uma mulher, de ter ali as suas questões mesmo pessoais, e aí você se adequar a questão pessoais de outra pessoa também complica assim no processo, né, também. Aí entra aquilo de você se entender, você entender um pouco mais da pessoa, você ter que juntar o seu gosto pessoal com o gosto dele. É um pouquinho complicado mesmo, principalmente pra gente que casa cedo, que a gente tem que entender que nem tudo é sobre a gente e que a gente tá acrescentando um espacinho pra mais uma pessoa. E que bom que, né, você entendeu que não dava mais pra seguir, né, que às vezes a gente entende que pela imaturidade a gente tenta ir levando, não sei se passou isso por você também, de você ir levando, tentando, empurrando com a barriga, até você tomar Aceitar, essa decisão. né, a traição, mesmo estando com filho, né, com medo de se separar. Não posso separar agora por causa do meu filho, é muito recente e tal. Exatamente. Não é uma decisão fácil, assim. Eu posso afirmar pra vocês que eu levei alguns anos pra tomar essa iniciativa, essa coragem. Não foi de imediato. Não foi de imediato, aconteceu, pô, vou fazer isso agora, não. Foram, assim, uns 2 anos que eu fui ali pensando, meu Deus, como que eu vou sair daqui? Será que eu vou realmente conseguir cuidar dessa criança sozinha? Ter que recomeçar de novo a essa altura do campeonato? Poxa, eu tinha muitos planos, tinha sonhos, né? Ninguém casa pra se separar. Então, essa decisão de ter que ir embora não foi da noite pro dia. Foi algo, assim, que eu fui trabalhando muito no meu interior, comigo mesma. Na época, eu também não tinha essa abertura pra falar com a família, assim, gente, olha, tá acontecendo essa situação.
Não, eu tive que lidar com aquilo dali sozinha. Então, levou um tempo, sim, pra eu ter que tomar essa decisão, mas eu acredito que também as coisas acontecem na hora certa, do jeito que é pra acontecer. Eu acredito que o sentimento inicial seja de vergonha, né? De se abrir para a família, de expor o que está acontecendo, de eles verem o outro lado, né? A vulnerabilidade da gente. Por que você deixou isso acontecer? Nossa, você não cuidou bem do seu marido? A gente fica com medo da A acusação. sociedade julga muito. Então, você que está em casa, para você entender que realmente não é um processo fácil, mas é possível. É possível você acreditar que você é capaz de seguir, né? Por mais que seja doloroso, você ter que abrir mão dos seus sonhos, que nem você falou, né? Você tinha planos, você tinha vontade de crescer e, de repente, você ter que recomeçar, né? Você tem só um filho? Isso, eu tenho um filho de 8 anos, né? Na época que eu me separei, ia fazer, tava de 3 para 4, né? Então, ele era bem novo ainda. Aí, agora ele já tá maiorzinho, então, pretendo continuar só com ele, né? Depois de toda essa dificuldade, né, que a gente tem que é um desafio, gente. Você criar um ser humano é muito difícil, é um desafio muito grande e, assim, pretendo aí, até ele fazer os 18 anos, ao meu melhor e esperar que vire um homem que preste decente. Tem uma pergunta para Sim, fazer? temos aqui uma pergunta para ela. Quais foram os seus primeiros sentimentos, medo, força ou confusão? Ou tudo junto? Cara, eu acho que foi um pouco de tudo. Porque, assim, o medo, eu tenho medo de ser mãe até hoje, pra falar a verdade. Eu tenho muito medo. Sei o que eu tô fazendo é o correto, sei o que eu tô fazendo é o certo, né? Então, é um mix de sensações. Mas o que me pegou, assim, foi o medo. Porque, poxa, acho que independente de ser menino ou menina, é difícil. Só que eu acho que para uma mulher cuidar de um menino sozinho, é um pouco mais complicado, porque você precisa ser a referência dele, você não pode ser tão mole, né? Então, assim, foi um mix de sentimentos mesmo, de medo, de confusão, tipo, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Será que eu vou ter alguém pra me ajudar? Ou será que vai ser só eu e ele? E a hora que ele começar a me perguntar as coisas, eu vou saber responder? Então, assim, foi um mix de tudo. Financeiramente, pensando também, como que eu vou cuidar desse menino? Né? Então, é muita coisa. Sim, imagina. E Luri, nesse período, teve alguma frase, alguma atitude de algumas pessoas que te marcaram de uma forma positiva ou negativa? Sim, nessa época o fundamental pra mim foi o apoio da minha família. Eu fui muito abraçada quando eu decidi voltar. Por mais que tenha aquela questão, poxa, que vergonha, gente, ó, casei e tô voltando pra casa, né? Ninguém quer isso. Mas a minha família me abraçou, me acolheu. Eu acho que se eu não tivesse esse apoio deles no começo, pode ser que eu tivesse voltado, tivesse uma recaída e voltado para minha vida antiga. Então, e aceitando, né? Aceitando. Então, esse acolhimento que eu tive da minha família foi extremamente importante e isso me deu força para seguir, continuar com os meus ideais. Falei assim, não, gente, olha, é isso mesmo, vou seguir em frente. Tem uma pergunta, mas é minha pergunta também pra você. Em algum momento, vocês pensarem em voltar, dar mais uma chance, mas com você pensou assim, eu vou dar mais uma chance aqui pra ele? Ah, sim, teve sim. A gente chegou a conversar sobre isso logo quando eu voltei, mas o que eu pedia pra ele não conseguia me dar. Porque no caso, o que interessava pra mim era um recomeço, né? Como que eu vou recomeçar? Em outro lugar, numa outra casa, porque aquela já tinha várias marcas, cicatrizes, a gente já tinha vivido muita coisa ali. Foram coisas boas, foram coisas ruins, mas pra você recomeçar de novo, é melhor mudar de lugar, mudar de pessoas ali que nos rodeavam também, que ele tinha amizades que não eram legais, não faziam bem pro nosso relacionamento. Então, eu queria sair daquilo dali, né? Fugir dali. E ele não aceitou, então, assim, foi um divisor. Ó, você quer assim? Se não quiser, acabou e vida que segue. Aí você decidiu seguir, não voltaram em nenhum momento, Não. você seguiu? Não. Você seguiu. Eu segui em frente. Caramba, a Luri, ela foi muito forte,
Porque é nessa fase, quando você sai de casa, que você continua mantendo contato com o pai do seu filho por causa da criação da criança mesmo, que vem umas conversas a mais, tudo, geralmente tem a recaída. Só que a Luri, ela foi forte, ela impôs e não voltou atrás, não recuou. Isso que é ser forte. Até porque ela tentou, né, lutar pelo casamento dela. Isso, Ele que não... A gente precisa ser dois, né? Dois tentando. Um É, só, chega uma hora você vai desgastar e você vai falar, não faz sentido pra mim continuar aqui. Exatamente. Sim. Também não foi ali uma que eu falei, olha, beijo, tchau, tô indo embora. Não. Não, Você deu sinais, né? Eu dei sinais, tentei, conversei. Gente, de tudo. Acho que quando você chega num divórcio, fala, é porque você já tentou de tudo. já tentou de tudo. E também não é da noite pro dia, nossa, que surpresa, você quer se separar. Não. A pessoa ela vai dando sinais e ela sabe também onde ela tá errando ali, né? Às vezes ela tenta esconder, só que quando vem à tona, ela não quer... Exatamente. E Luri, e como ele reagiu quando você disse que queria se separar? Ele não acreditou muito, né? Porque o que eu acreditava que acontecia nessa situação. Ele até sabia que ele errava comigo, só que ele não acreditava que eu teria coragem de ir embora. Porque é que nem eu falei pra vocês, gente, eu conheci essa pessoa muito cedo. Então, quando a gente começou a namorar, eu tinha 19 anos. Fiquei com ele até os 26. Então, foram muitos anos, a gente viveu muita coisa junto. E realmente, eu era apaixonada loucamente, vivi muita coisa legal e tudo. E eu acredito, eu tenho pra mim que ele achava que eu não tinha coragem de ir embora. Essa é a verdade. Ele não teria coragem de ir. É o que mais acontece hoje em dia, né? Das pessoas pegar e falar, não, ela não tem coragem. Então. Vocês mulheres que estão em casa vão entender, ela não tem coragem. Então, como que vai embora, assim? Já tem um filho, querendo ou não, isso mais pesa difícil. hoje em dia pra você. Porque você sai de casa sem filho, aí quer voltar com filho, como que vai ser a recepção da família? Ninguém vai te querer, né? Principalmente. Nossa, era essa aí é um verdade. tema mais... Era assim, era o que Essa palavra ele mais falava. Assim, manipulosa. como que você vai embora? Quem vai querer falar com você? Então, tudo isso, eu na época não tinha tanta maturidade pra filtrar tudo que eu tava vivendo e falar assim, não, realmente, eu acho que ninguém vai me querer. Era o que eu pensava, não, ninguém vai me querer mesmo. Como assim, né? E como que ficou sua autoestima com tudo isso, né? Porque a gente fala muito assim da maternidade da criança, daquele cuidado da criança, mas e a parte da mãe? Como que ficou ali a sua autoestima? Então, eu tive fases. Eu tive uma primeira fase muito ruim, que eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia como mulher. Eu me olhava no espelho e só via a parte de mãe. Nossa, mas como eu tô cansada. Nossa, como... eu sei como né? Como eu tô, nossa, derrotada. A gente perde a nossa identidade. Então, poxa, não tinha tempo, assim, era a última a tomar banho, nem tinha tempo direito para tomar banho, porque a criança tava lá falando também, né? Então, pra se alimentar também a mesma coisa. Primeiro eu ia lá, dava comida pro meu filho, tudo. Depois, aí se eu tivesse vontade, eu ia lá, comia. Então, assim, de início eu tive, assim, uma questão de não saber a minha identidade. Eu perdi a minha identidade nesse período. Então, no começo foi bem difícil. Então, eu não tinha autoestima. Então, essa primeira parte foi bem complicada, porque eu não me reconhecia mais como mulher, eu só me via como mãe, eu só me via como traída, eu só me via como deixada. Então, assim, foi um começo muito difícil. Então, foi bem dolorido. E aí, depois você vai cuidando, vai tratando, aí dá uma mudada no cabelo, também me ajudou a dar uma virada de chave. Falei assim, opa. Eu lembro quando você cortou o cabelo bem radical. Até que ficou interessante aqui, sabe? Aí vai mudando o cabelo, vai fazendo uma unha, coloca uns cílios, aí aos poucos você vai se Voltando assim de novo, sabe? Mas pra eu separar essa parte de mãe e mulher foi muito difícil. Não foi assim, eu me separei, agora eu vou me arrumar, porque Vou fazer acontece, né? academia, Aí vai ver academia, não, agora ele vai ver o que ele perdeu, né? Com certeza isso não aconteceu. Não. Só depois. E o que Boa, vemos. Só depois. E o que te influenciou para dar essa virada de chave, para você voltar a ser a Luri, a mulher Luri, e não a mãe? Então, o que me ajudou foi... É incrível, né? Como, assim, a gente fala sobre a maternidade, mas o poder que a criança tem sobre a vida de uma mãe é muito grande.
Então, o que eu posso afirmar pra vocês, o que me fez, né, virar isso foi o meu filho, porque era uma época que eu não tava bem. Então, eu não tava bem e aí eu não conseguia cuidar dele do jeito que ele merecia, sabe? Poxa, você tá ali cansada, eu sempre trabalhei muito, inclusive me cobro até hoje por trabalhar tanto. E aí, poxa, eu tô cansada no trabalho, aí chego, tem que estar ali, dar aquela atenção pra ele, às vezes você nem tá tão bem assim, né? Levou lá um esculacho no trabalho, chegou com a cabeça a mil, mas não, tem que filtrar, ficar bem e cuidar do seu filho. Então, e essa virada de chave que eu tive que ter pra mim. Poxa, eu tava no fundo do poço, eu não posso ficar aqui. Então, eu tenho uma vida pra cuidar, tem alguém que depende de mim. E aí, foi com esse pensamento que eu falei, não, primeiro eu tenho que estar bem, isso é muito importante. Primeiro eu tenho que estar bem pra poder cuidar direito do meu filho. Então, foi o que eu coloquei na cabeça e tô praticando. Muito importante isso, né? Porque às vezes as pessoas romantizam muito a parte de ser mãe, maternidade, de falar assim, não, eu tenho que ir, eu sou perfeita, né? Ah, não, Eu dou conta de né? tudo. E não, gente, a gente não dá conta de tudo. Tá tudo bem se você não conseguir dar conta, né? Então, a Lúria aqui é um exemplo, que ela trabalha fora, ela tem que cuidar do filho dela, chega final de semana, a prioridade dela vai ser o filho dela e aí ela depende de outras pessoas também, porque tem a questão da rede de apoio, né? Sim. O bom é que ela ainda tem rede de apoio. Quem não tem, né? Quem não tem é Exatamente. tudo muito mais difícil, gente. Isso eu não tenho dúvida. Creche, escolinha, perua pra levar a criança, perua pra trazer. Exatamente. Além do trabalho pra manter o medo de você perder o emprego. Nossa, tudo vai acumulando, você vai Exatamente. esquecendo totalmente de você. Você só vai trabalhando com a força de tipo, eu tenho que manter esse emprego, eu tenho que continuar aqui porque eu tenho que ser forte pelo meu filho, eu tenho que dar uma criação digna pra ele. E aí a gente acaba se esquecendo da gente. Exatamente. Com certeza. Isso passou várias vezes na minha cabeça. Quando eu voltei a morar aqui, foi na época da pandemia. Então, assim, eu saí de lá desempregada, né? Pesado. Foi uma época muito difícil. Eu saí de lá desempregada. Arrumei um trabalho para ganhar pouquíssimo, pouco mesmo. A gente ganhava menos que um salário mínimo. E na época que eu tava trabalhando nessa empresa, eu ainda peguei Covid. Então, assim, foi muito complicado, porque, assim, eu tava no level que eu tava ganhando pouco, fiquei doente, eu falei, meu Deus, agora? Não tem nem vacina pra isso daqui, se eu ficar doente, ficar bom, quem vai cuidar do meu menino, né? Nossa, isso passava direto na minha cabeça. E eu era nova também na empresa, então, assim, fiquei doente, tinha acabado de começar no emprego, ganhava pouco. Pô, e se eu sou mudar de embora, o que vai acontecer comigo? E se eu morro aqui, o que vai acontecer comigo? Comigo não, né? Com meu menino. Essa preocupação também. Essa preocupação. Aproveitando que a gente tá falando aqui referente à posição financeira, né? Que você teve dificuldade, você ganhava pouco, tinha que cuidar da criança. No momento que você se separou, você teve auxílio financeiro do seu ex? Então, gente, eu vou deixar aqui um conselho pra vocês, tá bom? De quem tá pensando em se separar, tá pensando em recomeçar a sua vida. Se você casou no papel, independente disso, vai fazer um divórcio lá judicial, ou morou anos com o seu cônjuge, quer sair e quer garantir os direitos do seu filho, assim que você sair, já procura uma advogada e dá início ao processo de pensão. Esse negócio de conversa boca a boca, olha, me ajuda que eu te ajudo, não funciona. Pode funcionar por um tempo, só que é muito desgastante. O tempo todo você tem que falar, fulano, você consegue me ajudar aqui? Não dá. Então, assim, a criança ela tem o direito dela, você não fez um filho sozinho, então se você vai se separar, no divórcio, inclui a pensão, depois entra já com o processo de pensão pro filho, porque é o melhor. Teve essa questão, sim, só que era ali com muito custo. Olha, preciso que você consegue. Fica se humilhando, tipo assim, o básico. Não teve consciência sozinho e falar, não, já que a gente separou aqui, né? Então eu vou pegar e vou te dar esse recurso pra ajudar com a criança. Não Deve teve. correr com a justiça. Né? Teve com a justiça. E fora que assim, é algo que não entra na minha cabeça, gente. Estou me separando, beleza, acabou o casamento, mas o filho fica lá. Ele continua comendo, continua bebendo, tem que se vestir, tem os cuidados médicos, Exatamente. tem tudo isso. Só que Esquece, né? Das pessoas tá esquecem. lá porque sabe que a mãe vai fazer. Eu acho que é isso que pega bastante também, sabe que a mãe vai fazer. Jamais eu deixaria meu filho sem ter o básico pra Você vai abrir mão de muitas vezes coisas pra você, Sim. pra não ter que prejudicar ele. Só que às vezes
o pai ali, a figura paterna, né? Ela não tem essa consciência. Não, então não ela tem. vai lá e fala, tudo bem, se eu não fizer, a mãe dele vai fazer. Porque no casamento ele já percebe como que você foi com seu filho. Como Então, que você era nessa parte, assim, questão financeira, quando você era casada? Você assumia a maioria das contas? Ou vocês tinham essa... Que é importante, né, a gente perguntar isso, né? Vocês dividiam ali as contas? Como que funcionava? A gente tinha lá o nosso acordo, cada um paga uma conta, né? Mas no geral era bem dividido. Ele pagava uma parte, pagava outra. Só que as coisas para o Murilo era mais eu que comprava. Então, isso Porque eu via a necessidade, eu ia lá e comprava. Em vez de falar, ô fulano, precisa, né, comprar tal coisa. Essa parte Não. materna já é assim, Sim. né? Já tem essa proatividade de Sim. pegar, ir lá e fazer, e entregar o melhor. Exatamente. E aí é onde a gente percebe, eu falo que é os sinais que vai dando, né? Se a pessoa ela não tem essa consciência ali, quando ela tá com você, que ela tá vendo as suas lutas diárias, é muito difícil ela ter essa consciência após, né? Tipo, pós exato. tudo isso, né? Pós a separação ali. Isso que ainda tem aquilo. Geralmente o cônjuge, ele faz de tudo pra punir a mãe da criança. Eu tenho um conhecido, né, que se divorciou recentemente e que o cônjuge paterno, ele começou a comer no bom prato, pagar R$1 e falou que não tinha dinheiro pra nada. Enquanto isso, ele tava com as carretas andando pelo Brasil todo, ganhando os milhões lá dele, fazendo a dele, enquanto ele deixava as contas atrasar e tudo mais, tudo pra punir a mãe e a criança por uma coisa que ele fez, porque também foi por motivos de traição, infidelidade, que eles divorciaram. E aí, pra punir, falar, não tenho, tô passando fome, você tá com tudo, não posso ajudar. manipulador. Só que aí a justiça fez a parte, cobrou as pensões retroativas, tudo. Eu penso também que tem um outro lado, né? Eu falo mais assim, questão da minha mãe. Minha mãe também foi uma mãe solo. Eu falo em questão da minha criação e da minha irmã mais nova. Meus outros irmãos, ainda ela tava com meu pai. Então teve uma parte que a minha mãe, ela não... Você recorreu, né, na justiça pra ganhar pensão. A minha mãe já foi ao contrário. Ela falou, não quero que você tenha contato com as minhas filhas, eu não quero pensão. Que acontece também muito disso, da mãe pegar e falar, não quero. Eu acredito que no primeiro momento você também passou por isso de falar, eu vou cuidar do meu filho, eu não quero sua ajuda. Às vezes no momento de raiva, né, pelas coisas que aconteceu com você pode ter pensado isso. A minha mãe, ela pensou isso. Só que quando ela fez isso, ela não tava punindo ele, ela tava punindo a gente, as crianças. Sim. Porque aí a gente ficou limitado, então ela que tinha que trabalhar, ela que tinha que dar as coisas pra gente, sendo que ela poderia ter tido essa ajuda do meu pai. Então, ela auto se limitou ela e a gente também. Então, tem esse lado também. Eu acredito que você orgulho, também... né? Do orgulho, exatamente. Minha mãe foi orgulhosa. Então, a minha mãe começou a receber pensão nossa quando eu já tinha 7 anos. A pior fase, né, que passa ali, que eu falo, que é a fase da fralda, do leite, né? A parte mais cara. A mais cara, ela passou sozinha. Foi uma escolha dela? Foi. Isso é um desgaste pra mãe. Mas que acaba desgasta. transmitindo pros filhos. Exatamente. Então, muitas coisas eu abri mão. A gente tá voltando agora para mais um bloco, Luri. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Qual o peso invisível que você carrega? É bem complicado, porque assim, acho que não tem um peso específico, né? São várias coisas. Por exemplo, eu acho que o que mais me deixa... o que é mais difícil pra mim é o fato de estar sozinha. Essa solidão, assim, sabe? De, eu tenho que tomar essa decisão agora. Tem que ser agora, não dá pra eu esperar. Ou então não dá pra eu ligar e falar assim, olha, o que você acha? Não, tem coisa que a gente tem que resolver na hora. E aí, essa parte de estar sozinha o tempo todo pra fazer isso é muito difícil, é cansativo. Tem hora que, como eu falei anteriormente, você duvida se a sua linha de raciocínio tá certa, se o que você tá falando é o certo. Então, acho que essa parte que ninguém vê é essa parte da solidão, de ser muito sozinho, tem que estar ali, tem que fazer. E do imediatismo, né? Olha, não, tem coisa que não dá pra esperar, você tem que fazer agora, resolver agora. Mas se eu resolver agora, eu tô de cabeça quente e resolver errado. Se você pudesse tirar algo da rotina de uma mãe solo, o que seria? Na verdade, isso é algo que eu teria que trabalhar comigo mesma, que é a questão de eu sou a super mãe e posso resolver tudo sozinha. Gente, não dá. Não dá. Por mais que você queira fazer, não dá. Então,
E esse pensamento eu eliminaria da minha rotina. Por exemplo, ó, acordei cedo, não trabalhar, nananana. Já resolvi tal coisa pro Murilo? Já fiz tal coisa pro meu filho? Não consegui. Aí vem a questão da culpa. Poxa, mas estou indo trabalhar, nem consegui tirar um tempo para resolver o negócio do meu filho. Então, o que eu tiraria é essa coisa de ser a supermãe. Como se... Na supermãe eu já sou mesmo, né? Esse negócio de ter que resolver tudo. Que eu vou conseguir abraçar tudo sozinha, que eu vou conseguir fazer tudo sozinha, não dá. Luri, e conta pra gente, o que você considera que até agora foi o momento mais difícil, mais desafiador que você passou? Olha, o ano passado, o meu filho, ele tá fazendo aí umas avaliações para esse jogador de futebol. Inclusive, se vocês quiserem seguirem ele, tá? Vou colocar o arroba dele, hein? Murilo Coloca a Oliveira foto do Murilo 17. também, hein? Sim. Se quiserem seguirem ele, é o próximo Ronaldinho Gaúcho. Aí, Então, assim, o ano passado ele foi fazer um teste pro Corinthians, e aí eu tive que fazer uma bateria de exames nele. E é aquele negócio, poxa, tô cuidando dele todos os dias, faço tudo que eu posso e tudo mais. Só que nessa bateria de exames dele foi... um dos exames que ele fez, deu que o nível de açúcar dele tava alto. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? E no dia que eu levei ele no retorno com os exames, a médica acabou com a minha vida. Ela falou assim, o que você tá dando pra esse menino? Porque ele é muito novo pra ter tanto açúcar no sangue assim. Você quer que seu filho seja pré-diabético? Nossa, a pediatra acabou comigo lá. E aí eu levei isso pra mim e falei, gente, o que eu tô fazendo? E olha que meu filho come super bem, ele não é muito assim de comer doce, besteira, nada disso. E aí, nessa hora, eu meio que fiquei em pânico. Eu falei, e agora? E se meu filho ficar doente, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como que vai ser? Ou assim, será que eu me dediquei tanto ao trabalho e não vi essa questão da saúde dele? Então, nesse momento, eu entrei, assim, em pânico por alguns dias, né? Então, fiquei muito preocupada. Várias coisas passaram na minha cabeça, assim, poxa, como que eu deixei isso acontecer, né? Então, vem os questionamentos, né? O momento dos questionamentos. Então foi um momento muito difícil. A gente tava indo atrás de algo muito bom pra ele. Ele tava super empolgado, todo mundo super empolgado. E aí aconteceu essa situação no exame. E aí a gente teve que mudar toda a nossa rotina. Eu tive que mudar a alimentação dele. Tinha que fazer cardápios diferentes pra ele. E veio mandar gastos, né? Aí vem entre os gastos. Tive que fazer coisas diferentes pra ele levar pra escola. Tinha festinha de criança, ele não podia comer bolo. No mês do aniversário dele, ele não podia comer doce. Nossa. Então, assim, foi um Uma período criança, né? terrível. Foi um período muito difícil. Então, foram 6 meses ali que eu tive que reeducar a alimentação dele. Eu mesma entrei na rotina dele porque eu não achava justo. Por exemplo, eu ia lá, comia... Mãe, né? Mãe é assim. Então, mas ele não tá vendo. Poxa, mas você sabe que ele não pode. Aí me sentia mal. Então, assim, eu me adequei à rotina dele. Fiz a minha família também se adequar à rotina dele, porque acabou mudando a alimentação de todos. Então, foi um período complicado. Foi uma época bem difícil. Era isso que eu queria ver com você. Você falou que retornou, né? Morar com seus pais, né? Após a separação ali. E tinha outras crianças ali que moravam com vocês também, porque eu entendo que quando você vai fazer isso, aí tem outras crianças que comem ali, um exemplo, no caso dele, o doce, e aí você tem que falar, né, você se sentir mal por isso. Algum momento você se sentiu mal nessa situação toda? Então, o que eu pedia pra todo mundo era que, se possível, não comesse na frente dele. Na frente dele. Porque aí fica toda aquela vontade. E parece que isso acontece até com a gente que é adulto. Quando você fala que não pode, é aí que você quer mesmo, E né? a criança não entende, A criança não da entende. saúde dele. Exatamente, entende que é pro bem dele, que é só por um tempo. Então, assim, o que eu pedia bastante, né, na época, a minha irmã também não tinha voltado pra casa, então morava só eu, meu filho, minha mãe e meu pai. Então, foi mais a questão de meu pai e minha mãe entender ali que era um momento mais delicado, que eu ia precisar da ajuda empatia, deles, né? ter essa empatia. E eu só pedia pra isso, ó, gente, só não come na frente dele, porque aí vai me complicar, eu vou ficar chateada, ele vai ficar com vontade, então... Realmente é um desafio muito forte, né, que você passou nesse processo, porque ele tá treinando, né, que nem você falou. Inclusive, gente, segue ele aqui, novamente repetindo. Segue ele, e eu entendo que é difícil para uma mãe, né, você ver essa situação e aí, de repente, você olhar, né, que nem você muitas vezes falou, eu tô sozinha aqui,
e aí de repente você sabe que você vai ter um gasto e você passou em questão de ter que trabalhar ali para dar esse sustento para ele, e a gente sabe que a alimentação de uma pessoa que ela tem ali início de diabetes é muito forte, né? Tem que ser bem regrada. Tem que ser bem regrada. Tem que ser bem E regrado. passou, ou você fez exames de novo? Isso, aí depois disso eu fiz uma bateria de exames nele, aí a taxa de açúcar diminuiu. Aí é aquele negócio que eu tenho que trabalhar na cabeça dele. Ele quer ser um atleta? Então tá bom, Sim. você vai comer que nem um atleta. Então ele precisa entender isso também, porque entra também nessa parte da formação, né? Então ele já sabe o que ele quer, ele já sabe o que ele tem que fazer, então essa parte da alimentação também me ajuda na questão dele, que ele quer ser jogador. Tudo bem, tô aqui, vou te ajudar, mas aí também você tem que fazer as coisas certinho, tem que comer direitinho, tem que ter disciplina. Nessa parte de treinos, você vai no treinos com ele. Você teve apoio nessa parte? Ou você realmente fala, não, eu vou aqui sozinha? Então, de início, que na verdade o futebol, ele entrou como uma alternativa para eu baixar a energia do meu filho, porque ele é muito imperativo. Ele voava na casa, quebrava as coisas, então eu já tava cansada de toda hora alguém, o Murilo quebrou isso, de novo o Murilo escolar. Então, assim, o futebol foi uma alternativa que eu encontrei para inserir ele numa atividade física e tentar baixar essa energia toda que ele tem. E calhou que ele gostou, que ele tá indo muito bem, e aí acabou que ele falou assim, não, mamãe, eu quero ser jogador de futebol, e é isso que a gente vai fazer. Mas no começo, eu procurei escolinha, começou fui levando ele sozinha, aí depois já tive o apoio da minha família, aí vai meu irmão, vai meu pai, quando tem jogo importante, todo mundo vai lá assistir, inclusive teve um campeonato agora que ele foi o artilheiro, o pessoal tava lá. Então, O olho dela chega a brilhar, né? é jogador, né? Então, assim, a minha família acompanha bastante ele, o pai dele também, nesses momentos ele é bem presente, ele vai lá, ele assiste, ele tira foto, conversa com ele, dá aquele apoio, que é aquele negócio, que por mais que eu esteja ali e fazendo o meu máximo, tem um momento que a presença do pai dele é fundamental. Então, nessas questões do futebol, ele vê o pai dele lá, torcendo por ele, é muito importante, muito bom. Sim. E Luri, eu tenho uma dúvida. Você falou que a médica, na hora que foi te passar, ela te cascou ali. Isso acontece com frequência? Você acha que é meio que uma discriminação por você ser mãe solo? Acho que tem sim essa questão, porque, assim, modéstia à parte, ninguém fala que eu tenho 30 anos, né? Então eu chego lá com o menino acompanhada. Agora sim, não acontece tanto, mas quando eu era mais nova, as pessoas perguntavam, ei, mas cadê a mãe? Quem é o responsável? Pô, sou eu, né? Ai, conta o segredo, por Sou favor. eu. Eu acho que tem essa questão de eu ser mãe sozinha, mas eu acho que quando você também é mãe muito jovem, eu acredito que o pediatra, a médica, acha que você não tá cuidando direito e aproveita pra já dar uma puxada ali de orelha, sabe? Então, assim, aquele dia eu saí me questionando de várias coisas. Falei assim, meu Deus do céu, eu tô fazendo tudo errado. Tô fazendo tudo errado. Pô, meu filho tá pré-diabético, como que eu deixei isso acontecer? Claro que eu entendo que o papel dela é me alertar do que poderia acontecer se eu não mudasse a alimentação dele naquele momento, mas eu acredito que teve sim, o fato de eu ser mãe sozinha. Esse preconceito, né? então. Ela poderia ter falado de uma forma mais... Mais humana, né? Exato, se colocar um pouquinho no lugar. É interessante falar isso, porque que nem eu voltei lá, falei, questão da minha mãe também, tinha muito isso, né? E isso eu tô falando, de novo vou entregar minha idade. Segundo episódio já. Segundo episódio da minha idade. Então, assim, eu também, né, tenho 31 anos. E lá atrás, quando minha mãe passava por isso, eu lembro que... É até uma história, assim, bem engraçada de falar. Eu não sei, né, você mãe que tá em casa, se todo mundo teve aquele direito lá atrás do Bolsa Família. Não sei se vocês tiveram, aí teve esse processo. A minha mãe tentava pegar o Bolsa Família e não conseguia. Porque antigamente era tão difícil que para a criança pegar o Bolsa Família, ela precisava o quê? Comprovar a renda, a criança tinha que pesar, tinha que ser desnutrida. Nossa, sim. Não sei se vocês passaram por isso, mas a minha mãe ela não conseguiu pegar. Então, naquele momento era muito julgada. Não, a sua filha tá bem cuidada, você não precisa. E aí tem aquele julgamento da família, né? Tipo, eu não falo nem tanto a família dentro de casa, mas fora.
falar, ai, não dá aquele apoio, falar, não, ela não precisa, ela consegue tudo, né? E aí eu falo que... Lá em Tapsirica tinha da prefeitura que cada criança por mês podia pegar 2 litros de leite. A minha mãe, ela conseguiu. Aí todo mês ela tinha que ir junto comigo e com a minha irmã menor de colo, andar até a igreja local da cidade para pegar esses 2 litros. E eles tinham que comprovar que minha mãe era mãe, sempre uma que obrigação, a renda era baixa. Tudo para poder pegar 4 litros de leite para levar para casa, e aquele leite tinha que durar um mês. Era bem complicado. Tinha as latas de leite também, né? Sim, que dava nas escolas, mas aí você não podia faltar, e tinha tudo isso. Não peguei essa fase. Não pegou. Entregamos na cidade. Eu falei já. Né? Então, assim, teve toda essa dificuldade, e quando a gente fala, que você falou de gastos, é complicado mesmo, né? É o que mais pega o que mais pega uma mãe solo. Eu falo assim que eu e as minhas irmãs, né, que tem a minha irmã do meio também, a Sandra, a minha irmã, ela era mais velha, então, tipo assim, a gente tinha diferença de 14 anos de idade, então, eu tinha uns 13, ela já começou a trabalhar e ela ajudava minha mãe, mas antes disso, toda a parte de alimentação, e eu falo assim que eu sempre fui uma criança muito fresca, e não era fresca assim, eu não como qualquer coisa, eu como qualquer coisa, só que um exemplo, eu gostava mais de fruta do que de doce, e a gente sabe que fruta é caro, né, em questão da parte de alimentação, então não era qualquer coisa ali que eu comia, e aí tinha a minha irmã, que ela também tinha isso também, então a gente tinha algumas alergias ali, tinha todos os processos, e aí às vezes as pessoas olhavam assim e falavam, você que decidiu separar, se vira, né? Colocando mais um peso. Colocava mais um peso ali sobre a vida da minha mãe. Então, ela teve que ali, em questão financeiramente voltando, né? Foi uma escolha dela, de não querer receber pensão naquele momento. E aí, depois que a gente foi crescendo, que a gente entendeu, falou, não, agora a gente precisa receber pensão. Eu falei, mãe, a senhora não quer, tudo bem, eu quero. Eu quero. Então, assim, tem toda essa dificuldade mesmo, né? E eu entendo que você teve esse apoio, assim, dos seus pais, né? Da família ali. Mas é aquilo que você falou, foi numa época, assim, bem pesada, né? Época de pandemia, que muitas pessoas perderam emprego. E aí vem a parte dos gastos, né? Referente à saúde. Eu meio que te entendo nessa parte de levar a criança no médico e o pediatra, médico dela, cascar e pau. Minha irmã, ela era muito arteira. E só minha mãe que tinha tempo pra ficar comigo e com ela. E quando acontecia alguma coisa, minha mãe saía do trabalho correndo, assim, pra pegar. A minha irmã Nicole, ela ficava numa creche, onde constantemente ela caía. Alguém batia com o balanço na cabeça dela. Ela ficou com um galo na cabeça 4 vezes. E só minha mãe tinha tempo de sair do trabalho, buscar ela, levar no médico. E aí todo mundo perguntava, cadê o pai dessa menina? Você trouxe ela com a cabeça, com esse galo enorme numa moto. Porque minha mãe só tem moto, ela só sabe dirigir moto. Nossa, que legal. E aí, tipo, quando tinha que levar a Nicole, por ela ser muito pequenininha na moto, eu tinha que ir junto. Aí ia nós 3 na moto. Ó, infringindo lei. Não infrijam lei, tá, gente? Mas essa é uma dificuldade realmente que a gente enfrentava. Porque meu pai trabalhava muito, ele não tinha tempo. Então minha mãe era basicamente uma mãe solo, só que com um esposo no Que papel. acontece O muito, que acontece né? muito. E nisso, nós 3 íamos juntas lá para um hospital que ficava em outra cidade, que era onde o convênio do meu pai funcionava. E lá a enfermeira cascava ela, falava, olha, você trouxe a menina pela 2ª, 3ª vez com um galo na cabeça, o que tá acontecendo? Você tá brigando em casa? Você tá batendo nela? O que tá acontecendo? Por que essa menina só chega machucada, só chega com um roxo aqui? E minha mãe chorava, eu via minha mãe chorando mesmo, falando, olha, eu trabalho, deixo ela na creche, só que na creche eu não tenho como estar vigiando ela 100%, e nisso ela se machuca. Isso daí foi no balanço. E na época não tinha como você pegar a filmagem pra mostrar. E sempre Vai pro lado da mãe, né? Isso, Aí fala assim, sempre. aí tem ali a mãe e o pai. Não, mas a criança se machucou porque a mãe não Foi a olhou. mãe A que mãe... A mãe isso. Realmente, Exato. a gente passa muito por Mas isso. quem tem filho assim na escola, não sei se com vocês é assim, não tem dia dos pais. Na escola da minha filha, eles não fazem um evento, né? No dia das mães tem um evento que eles fazem apresentação, cantam e tal. Só que no dia dos pais, eles não fazem evento do dia dos pais. Eles só levam lembrancinha.
às vezes. A lembrancinha Porque eu eles fazia. substituíram o dia dos pais pelo dia da Da família. família. Uhum. Isso é importante, né? Porque assim, hoje a gente vê que Porque você vê, a né, mulher que é, a é mais falta do mãe, pai é é tão mais mãe grande. solo do que Sim. muitas vezes, né, ali a Sim. presença do pai e da mãe. Né? E querendo ou A não, mãe isso sempre tá impacta, sim. presente em tudo. É verdade, é Às bom vezes você falar tem isso. isso, né? De tipo, A mãe tá casada, só que o pai não é presente. Uma mãe E só somente dentro a do mãe que casamento. resolve. Ela sai do emprego, ela perde o emprego por causa de falta, porque o filho ficou doente, ela teve que ficar lá cuidando. Ela perde o emprego por causa que teve que sair no meio, por causa que a filha se machucou, teve que levar para o hospital. E isso só a mãe que faz. Você já viu um pai que sai do emprego assim porque o filho machucou? A creche nem notifica. Notifica primeiramente a mãe. E a mãe sai Eu falo que desesperada. Falando de apresentação, até lembro assim, né? A Lura que também pode compartilhar também, até quando tem a apresentação Dia das Mães. E aí a gente que trabalha, né? Aí a gente não consegue ir, A gente criança já fica fica até a gente dá uma angustiada por não ir. angústia aí, a criança ela se sente, ela Sim. sente isso, né? Eu falo por mim, assim, que quando tinha evento Dia das Mães, minha mãe nunca conseguia ir. A minha mãe ia só fazer a rematrícula mesmo ali. Depois. Só passou de ano, beleza, fazer aqui a rematrícula e tá tudo bem. Então minha mãe não ia nas apresentações. E aí eu lembro de um episódio assim que eu fiquei bem triste, que a minha mãe teve uma apresentação Dia das Mães. E aí eu morava em Cotia na época, e lá eles faziam muito assim, o prefeito vai na escola e aí faz aquela apresentação. E eu lembro que era a música até do Roberto Carlos, que todo passava, depois você coloca. Eu tenho tanto pra te falar. E aí eu lembro que foi trocado assim no piano, e aí quem é que ia apresentar lá na frente? Foi eu. E aí minha mãe não foi. Nesse dia eu falei, eu queria tanto que a minha mãe... E eu sabia, só que eu era uma criança que eu compreendia, né, que ela não ia conseguir. E minha mãe sempre deixou muito claro, Jéssica, eu não vou conseguir por causa do trabalho. E eu lembro que eu fiquei muito emocionada e eu não desisti. Eu falei, não, mesmo assim eu vou apresentar. Isso que eu tinha uns 8 anos. E aí eu fui na frente pra apresentar ali, tirando fotos. E eu falei, nossa, não tem ninguém tirando uma foto, cadê minha mãe? Aí eu lembro que a minha mãe falou, a minha professora na época, né? Aí eu queria tanto ver ela novamente. E ela pegou e falou assim, ela falou assim, Jéssica, sua mãe falou pra mim que não vai conseguir vir, mas olha pra frente como se ela estivesse ali. E aí eu lembro que eu comecei a cantar assim ali na frente, assim, eu até vi, tá lá em cima. E aí eu lembro que eu ficava olhando pra frente, imaginando que a minha mãe tava ali. Eu fiz aquela apresentação. E foi uma cena que me marcou até hoje. Então eu tinha 8 anos, geralmente a criança ela começa a ter memória da infância dela a partir dos 7. Então eu comecei. Então é uma coisa que eu lembro, né, muito ali. E aí eu falo que, pra você ver que a parte da mãe solo, ela também acaba impactando ali a criança, né? Então eu acho legal depois a gente trazer um episódio uma psicóloga, né, que eu acho que é importante. Que eu acho que até, né, lembrando também que é importante a gente passar em psicólogo, não sei se a Luri chegou a passar, ou se o filho dela chegou a passar, mas naquele momento, assim, a escola, ela oferecia psicólogo na época, então eu passei, então era coisa assim, que naquele momento eu fiquei muito triste, mas eu também tive muito orgulho da minha mãe, né, porque ser mãe solo, hoje eu entendo, assim, né, tipo, eu vendo, assim, eu falo, você ser mãe solo, e aí você chegar e o seu filho tá ali naquele momento, e muitas vezes ele vai ter que abrir mão de estar com você, por um trabalho, porque você precisa sustentar ele, né? Então eu falo assim que foi uma parte da minha vida ali que eu fiquei. E eu teve outras vezes também, né? Eu falo assim, que mais me emocionou, porque eu fui a pessoa que tava ali na frente fazendo a apresentação do Dia das Mães e minha mãe não pôde estar naquele momento. E quantas mães já passou por isso, ou passa por isso, né? Ou filhos que passou por isso, né? Então, eu acho que é importante a gente passar esses lados também, né? Que não é só, sou mãe, sou maravilhosa. Tem a parte também que dói, que machuca. Puxando um pouquinho o gancho da Jéssica, eu, por outro lado, tive muita sorte nesse lado das apresentações, porque quando eu tinha por volta de uns 7, 8 anos, a minha mãe, ela virou autônoma. Ela abriu uma lojinha no centro de Itapecerica da Serra. Não era bem uma lojinha, mas ela conseguia vender os produtos dela. E lá, toda vez que eu tinha alguma apresentação, mesmo que fosse em horário de pico, por volta das 1 a 2 horas, que era o horário que mais vendia, porque o pessoal saía do trabalho, passava lá na frente, via as coisinhas que ela estava vendendo, ela fechava e ia nas minhas apresentações. Gente, eu tenho muito orgulho da minha mãe, porque nesse âmbito ela nunca deixou a desejar, ela sempre foi em todas.
E acho que isso construiu um pouquinho de quem eu sou com ela, sabe? A gente tem essa troca legal. Bom a gente entender, né, que tem os dois lados, né? Tem o lado ali que tem essa dificuldade e também tem o lado que consegue fazer isso também, né? Sim. Isso é maravilhoso, porque eu acho que nós, como mulheres, a gente tem muita coisa pesada sobre a gente. Por exemplo, olha, como vocês já haviam falado, poxa, acontece qualquer coisa com a criança, liga pra mãe, cadê a mãe dessa criança? Onde que a mãe tá que não viu que isso acabou de acontecer? Pode ter a família toda rodeada, pode estar o pai, os tios, todo mundo. Se acontece qualquer coisa com a criança, a culpa é da mãe. E eu acho que até nós mesmos acabamos nos cobrando assim, né? Esse ano foi a primeira vez que eu não consegui ir numa apresentação do meu filho. E isso me matou. Por quê? Porque eu recebi uma oferta de emprego muito boa, que é a empresa que eu trabalho hoje. Eu, assim, tinha 2 semanas que eu tinha começado lá. Recente. Então eu não tive coragem de chegar e falei assim, olha, será que eu posso sair mais cedo hoje? Será que, né? Não tive essa coragem. Mas sentei, conversei com ele, falei, ó, Murilo, todo ano eu vou, mas esse ano eu não vou conseguir ir. Ele, não, mamãe, eu entendo, não tem problema. Só que chegou no dia da apresentação, ele foi lá, cantou, depois falou assim, poxa, mãe, chorei porque a senhora não tava lá. Oh, meu Deus. Nossa, eu fui esfaqueada várias vezes no peito em escutar isso. Imagina. Porque assim, por mais que ele entendeu de primeiro momento que eu não poderia estar lá, concordou, entendeu os motivos, que eu sempre falei assim, não, nego, o que a gente consegue, né, com esse dinheiro, sair, fazer alguma coisinha. Ele entendeu numa boa, só que chegou na apresentação, ele chorou e aí me Porque falou assim, que só falta. Que é o que a gente guarda, faz, né? sempre Porque a gente quer mostrar pra mãe, ai não, eu sou forte. Porque criança também tem isso. É, A gente querer então. mostrar esse lado forte, mas na hora você sente todas as emoções possíveis ali, né? E aí entra essa questão eu acho que a maternidade em si, ela é maravilhosa. Eu amo ser mãe, amo cuidar do meu filho. É um prazer pra mim fazer isso por ele. Na verdade, eu nem sei quem eu sou mais sem o meu filho comigo. Só que é tudo muito lindo, mas também é tudo muito difícil e triste, porque eu me sentia a pior pessoa do mundo. Então foi muito difícil pra mim escutar, e assim, o meu filho ele tem um olhão bem arregalado, aí ele arregalar aquele olhão pra mim e falar, mamãe, a senhora não tava... Nossa, foi horrível. Foi uma sensação muito ruim. É que talvez ele se sentiu inseguro, né? E não tinha mãe lá, então pesou tudo. Sim. Por mais que você tivesse explicado, né? Mas eu achei muito lindo isso, de você poder sentar com eles e se abrir. Falar, olha, filho, eu não vou poder ir agora, só que eu vou recompensar mais na frente. Sim. Que agora a gente vai ter mais oportunidade. Ele entender primeiro momento, mas depois, gente. Então, aí, nossa, eu levei uma facada no peito. E aí entra aqueles pontos, né? Poxa, mas eu preciso trabalhar, eu também sou uma mulher, eu tenho que ter a minha carreira, né? Então, assim, é aquele negócio, você não consegue abraçar tudo, não consegue fazer tudo. Quanto mais você tenta, mais você vai pecando nas coisas, né? Então... Isso é ser uma mulher real, né? Eu tenho uma pergunta aqui pra você, Lore. Qual foi o ponto da virada e o momento que você falou assim, eu consigo? Ótima pergunta. Na verdade, foi quando eu comecei a enxergar que realmente as coisas começaram a dar certo. Todos aqueles demônios que eu tinha de tipo, poxa, tô me separando, tô recomeçando, vou ter que fazer sozinho. Quando eu comecei a enxergar que essas inseguranças que eu tinha, eu trabalhando no dia a dia ali, fazendo o básico, gente. Começou a dar retorno, assim, visivelmente, tipo, olha, tô conseguindo trabalhar direitinho, meu filho tá numa escola boa, começou a praticar lá a atividade física dele, ele tem uma rede de amiguinhos, a família também tá tudo em harmonia. Quando eu comecei a ver que isso começou a fluir legal, foi quando eu consegui perceber que realmente a minha escolha valeu a pena, a aposta que eu fiz em mim mesma valeu a pena, né? Então, foi onde eu consegui visualizar ali mesmo que realmente estava funcionando, dando certo. E Lúria, eu vou fazer uma pergunta pra você. Teve alguma rede de apoio que você nem esperava contar? Alguma amiga, alguma prima, assim? Olha, eu falo que a minha família, no geral, foi a minha grande surpresa. Porque, assim, tem toda aquela vergonha, né? De você, poxa, tô voltando, Sim, com uma bagagem. criança, né? Então, assim... Fui sozinha, já tô voltando com uma mais criança. E ser recebida, abraçada por eles,
foi, assim, nem todo mundo tem essa sorte de ser abraçado pela sua própria família. É até curioso dizer isso, né? Mas realmente nem todo mundo tem essa sorte de ter a família ali pra te dar apoio. Então, graças a Deus, tive irmãos muito bons, as minhas irmãs também, minhas cunhadas, a minha mãe, meu pai estiveram ali, me deram bons conselhos, me ajudam até hoje com o meu filho, né? Eu falo em questão de ser mãe solo, porque a responsabilidade máxima é minha. É Você minha. que tem a ponto. guarda? Eu tenho a guarda. A responsabilidade máxima é minha. Mas tem ali o apoio da avó, do vô, que são figuras importantes para toda criança, né? Ter ali o avô por perto, a avó, os primos. Então, assim, foi inesperado a maneira boa que eles me receberam de volta. Então, assim, esse ponto que para mim foi bem positivo. E o que você, nesse meio tempo, você descobriu sobre si mesma? Bom, que se eu quiser, eu consigo qualquer coisa. De verdade. Porque a gente pensa assim, olha, é tão difícil a gente fazer uma faculdade, ter um trabalho ali que você é reconhecida. E quando você tem um filho, é ainda mais complicado, porque você tem janelas ali que você precisa deixar suas atividades de lado para poder focar ali, não, tem que parar com isso agora, porque o meu filho precisa de mim aqui. Então, assim, eu acho que querendo, a gente consegue qualquer coisa de verdade. Não que isso seja fácil, é muito difícil e nem todo dia você está disposta a fazer alguma coisa. Por exemplo, eu chego no meu serviço 7 horas da manhã e eu gosto de ir arrumada, mas não é todo dia que eu tenho vontade de ir lá, levantar, passar um batom, mas tem dia que eu tô tão cansada, que se eu não fizer isso pra eu me ver bem, eu me entrego àquele cansaço e aí não dá pra vencer desse jeito. Eu posso não estar bem por dentro, mas visualmente eu preciso estar bem para os outros. Lui, eu fiquei com uma dúvida também. Qual foi as dificuldades que você enfrentou ao tentar buscar empregos? Bom, acho que a distância era um fator que predominava. Eu não queria trabalhar num lugar muito longe de onde eu morava, justamente para se tivesse uma emergência eu já conseguia estar de bate-pronto. Então, era algo assim que era difícil para mim. E, assim, geralmente, quando você vai lá, faz uma entrevista, né, um entrevistador pergunta de tudo pra você. Então, teve um lugar que eu fiz uma entrevista uma vez que eu tava lá contando sobre as minhas experiências e tudo, e aí a pessoa me perguntou, então, mas você tem filho? Como que é? Você tem rede de apoio? Eu entendi que aquilo dali era tipo meio que um teste. Com Se eu certeza. falasse, não tenho, sozinha e tudo, é um pouco difícil pra mim, questão de horário, porque ele já perguntou, você consegue fazer uma hora extra, consegue ficar até mais tarde? Será que vai ter alguém ali pra te ajudar? Então, eu acho que se eu não tivesse ali, tenho sim uma rede de apoio, tem pessoas que me ajudem, caso eu precise, né, de mais disponibilidade de mim dentro da empresa. Eu acho que eu também nem teria passado, porque eu não sei, não posso generalizar, né? Mas eu vejo que às vezes no ambiente de trabalho, você ser mãe, as pessoas te olham mais assim, poxa, faltei por quê? Meu filho tava doente, não pude vir, não vou deixar meu filho em casa pra... Tem essa dificuldade. E aí eu acho que o que pesava mais pra mim era a distância. Eu não posso trabalhar longe, porque eu preciso encaixar alguém pra poder levar ele pra escola, ou eu mesmo vou levar. Então, assim, na época eu tive muita sorte, porque pós-pandemia, naquela empresa lá que eu comecei ganhando pouco, eu investi ali, né, dei o meu melhor, recebi 2 promoções nessa empresa, fiquei 4 anos lá trabalhando no home office, então eu conseguia fazer tudo. E eu levava meu filho pra escola, levava ele no médico, tava comigo ali diariamente. Então, assim, foi uma empresa também que me ajudou bastante nesse período de reconstrução, porque eu tinha tempo, eu ia lá, trabalhava, mas eu tinha essa opção de trabalhar em casa que me facilitava outras coisas. E você que tá em casa, que você já passou por isso, né? Em algum momento você passou por isso, de ter esse preconceito, comenta aí no nosso vídeo, né? Fala aí a sua experiência para outras mulheres também, porque eu entendo que nem a Luri falou, ela teve a parte que alguém questionou ela ali, questão de ser mãe solo, né? Das dificuldades, mas ela também teve a parte boa. Então, se você tá em casa, passou por isso, ou passa, ou tem alguém que passou por isso, comente.
aqui pra gente trazer outros temas também. Eu vejo no LinkedIn bastante vídeos, na verdade bastante post de mãe solo falando que depois da maternidade, depois que ela saiu de auxílio maternidade, ela foi mandada embora. Por sorte isso não aconteceu com você, né, Luri? Mas o que você diria para essas mãezinhas? Eu diria para que elas não desistam e invistam nelas. É que assim, quando a gente fala, poxa, como que eu vou investir em mim, sendo que eu tenho um filho recém-nascido ou tenho uma criança pequena que também precisa de mim? Mas justamente por esse ponto, porque o fato de você não abrir mão também de algumas coisas para sua vida profissional, ela pode lá na frente acarretar coisas boas, que foi o meu caso. Eu investi o meu tempo, fiz curso, me aprofundei no ramo da empresa, me destaquei ali, eu tive a oportunidade e depois de alguns meses eu fui recompensada com o fato de trabalhar em casa, que isso pra mim, gente, é um fator predominante. Você poder trabalhar em casa, ter ali, saber o que está acontecendo com seu filho, ter visão do que está acontecendo. Então, assim, invista em você, na sua vida profissional, estuda. Até porque não dá pra você ser mãe 24 horas por dia. Você precisa focar em outras coisas também. E quando você for focar, foca em você. É o principal. E Luri, com toda essa sua história, né, de força, de recomeço, superação, você precisou de alguma ajuda de terapia, psicólogo? Pode contar um pouco pra gente? Sim, teve uma época que eu realmente fiquei bem confusa com muitas coisas, né? Não foi nem só com a questão da maternidade. E eu sim procurei uma terapeuta. Eu fiz 6 meses de terapia. Foi, assim, 6 meses muito intensos pra mim, mas muito libertadores. Porque tem muita coisa que a gente não consegue contar com um amigo, para uma mãe, um pai, um irmão. E aí, com a ajuda de um profissional, você vai conseguindo se abrir, né? Eles fazem perguntas estratégicas ali. Quando você pensa que não, você já tá lá abrindo seu coração, falando. Então, isso foi muito importante pra mim. Em uma das minhas sessões de terapia, ela dizia constantemente pra eu não me cobrar tanto, pra eu não achar que tudo era culpa minha, que tudo errado que acontecia era culpa minha, que eu tinha isso de me cobrar o tempo todo, sabe? Tanto no trabalho, quanto cuidando do meu filho, como sendo filha também, irmã, então eu me cobrava demais. E toda essa cobrança, ela me deixou num esgotamento mental muito grande. Então a terapia foi fundamental também para me deixar mais forte psicologicamente, para me deixar mais forte como mulher, como mãe, como profissional, porque desafios acontecem em todo lugar. Então, às vezes, há uma diversidade lá na empresa, poxa, se era em outras épocas, eu perdia a cabeça e saía falando tudo. Hoje em dia não, sou uma pessoa mais moderada, eu já penso, eu já respiro fundo, já deixo o que não é importante de lado. Isso, quem me ajudou a melhorar essa questão minha emocionalmente foi a terapia. Então é muito importante fazer. Muito importante. Lúria, eu tenho mais uma pergunta aqui para fazer para você. Como você encontra tempo e energia para se cuidar? Eu sei que você comentou que você tem essa necessidade de, né, levantar, se arrumar, porque é importante para você, mas como que você achou força? Foi naquela questão de reencontrar minha identidade. Sim. E assim, no meio de tanta coisa você acaba se perdendo, deixa de ser quem você é. Poxa, sempre gostei de colocar uma roupa legal, né? De fazer uma maquiagem, poxa, muda o cabelo. Então, foi nesse momento de auto-identidade, né? Retornar minha identidade, que aí eu comecei, poxa, vou fazer uma unha aqui, né? Tentava encaixar, olha, sábado eu tô de folga, só posso fazer no sábado, só posso fazer uma vez por mês. É esse sábado que eu vou, não vou deixar de ir. Alguém te inspirou a fazer isso? Foi uma coisa sua mesmo? Você fala assim, olhou para um exemplo. Se aquela mãe consegue, eu também consigo, então eu vou. Ou não, foi só você? Não, nessa parte de autocuidado, eu realmente fui tirando força de mim mesma, tá? Mas o que virou mais a chave, assim, inclusive, tem uma pessoa que é muito importante nisso pra mim, que é a minha manicure, a Samara, que ela será uma ótima convidada pra cá. Ela é maravilhosa, uma mulher maravilhosa, mãe solo também, uma guerreira, merece todos os reconhecimentos do mundo. O ano passado, minha irmã foi casar, e aí eu falei, vou fazer uma unha, né? Vou ser madrinha, vou fazer uma unha, vou fazer uma coisa diferente. E aí fui no salão dela, na época ela atendia em casa. Aí eu tava com a minha curtinha, ela foi, deu um trato, lá ficou a coisa mais linda. Aí ela
Eu falei assim, olha, por que você não faz um pacote, vem todo mês, né? Aqui você também pode conversar, a gente fala sobre a vida e tudo. E, tipo, foi me aconchegando ali. Eu falei, eu acho que eu vou legal. fazer. Eu gostei desse mundo. Falei, acho que eu vou fazer. E fui. E aí, continuei fazendo e agora tô, 1 ano e meio com ela. Virou uma amiga, uma querida. Então, Foi uma nessa rede de parte, apoio também, ela né? entrou ali nessa questão de se cuidar. Porque eu acho que isso é pra toda mulher. Você vai lá, poxa, faço uma unha. Ah, mas a minha sobrancelha não tá legal. Vou fazer ela também, né? Pô, acabei de fazer a unha, vou fazer a sobrancelha também. Aí, sei Vai lá. puxando, uma coisa vai puxando. Uma coisa vai puxando a outra. Até você tá, tipo, montada, perua hoje em dia. Ela foi uma pessoa importante pra mim, pra eu me reconectar comigo mesma, assim, como mulher. Ela falou assim, você acha que as pessoas não reparam? Claro que ela me repara, se você tá com a unha feita ou não. As próprias mulheres, As nós próprias mulheres, né? olha, então assim, poxa, faz isso por você, já que você não tem muito tempo ou não consegue, sei lá, fazer uma viagem ou já gastar vamos tanto dinheiro chamar com ela. você, faz uma coisa por você. Começa com algo simples, uma unha, mas é algo seu, pra você, é um tempo seu, você vem aqui, se cuida e isso me ajudou bastante. E ainda troca as ideias. Exatamente. A gente, porque eu adoro uma fofoca, então. Então você, posso mulher negar. que tá em casa e faz isso, né? Vai atrás de coisas que vai fazer você ficar motivada, seja uma unha, uma Já é uma sobrancelha. terapia, né? Já é uma, querendo ou não, é uma terapia. Então, segue esse conselho aí da Luri. Se não der pra investir também, tira um tempinho pra você mesma. Coloca uma música que você gosta, vai ouvindo a música enquanto você faz sua unha, ou quando você faz sua sobrancelha. Cuida de você, você também é especial. Sim, com certeza. E seu filho vai olhar pra você ou sua filha e vai falar assim: essa é minha mãe. E Luri, qual conselho você deixaria pra uma mulher que tá te assistindo agora? Bom, o conselho que eu dou é pra você tentar encontrar um equilíbrio em tudo, né? Não tentar abraçar tudo, não tentar fazer tudo sozinha. Sozinha a gente não chega a lugar nenhum. Claro que você precisa ter força de vontade, ninguém vai lá e colocar isso dentro de você, não. Você precisa ter isso por si só ou ter um motivo pra isso, que geralmente pra mãe é o filho. Não, mas eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ser melhor, por causa de quê? Por causa do meu filho, da minha filha. É isso, é pra você se cuidar, não deixar de estudar, ter uma carreira é muito importante pra toda mulher. Toda mulher precisa ter uma carreira, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, eu sempre tive isso comigo. O que me prendia ao meu casamento realmente era o amor, era ter ali uma família. Nunca foi questão financeira. Isso eu sempre tive na minha cabeça. Se eu sair daqui, eu vou arrumar um emprego, vou trabalhar e reconstruir minha vida. Isso eu sempre tive enraizado comigo. Que eu acho que também veio muito da minha criação. Meu pai sempre foi um cara que trabalhou muito. Então sempre deu esse exemplo de que trabalhar é dali que você tira seu sustento. Tem independência. Mas não desista, continue estudando, cuida de você. Foca em você, no seu bem-estar, entenda que você também precisa ser cuidada. Às vezes a gente quer cuidar demais e esquece que nós também precisamos de cuidado. Então é isso, gente. E Luri, o que você queria que o mundo entendesse sobre ser mãe solo? Que não é um mar de rosas. Não é um mar de rosas. É importante falar. É algo lindo você dar a vida pra alguém, é maravilhoso. Mas não é um mar de rosas, é muito difícil, é desafiador, é desgastante. Tem hora, gente, que eu falo pra vocês que a minha vontade é me trancar num banheiro, num quarto, chorar sozinha, mas não dá pra fazer isso, né? Ou então, olha, preciso desaparecer por um mês. Não posso fazer isso, eu tenho meu filho, eu tenho que cuidar dele. Então, assim, às vezes eu até me sinto culpada, poxa, eu tô me sentindo assim, mas é que é muito desgastante, é tudo muito difícil. Mas isso que é o real, né? Porque eu falo sempre, é tudo é mil maravilhas? Não, não é. Mas na internet, né? Eles mostram que tudo é Sim. fácil, tudo. E não é. E Luri, última pergunta aqui da minha parte. É um pouco polêmica. Você já pensou em entregar a guarda do seu filho pro seu ex-marido? Olha, essa pergunta é bem polêmica. Mas eu nunca pensei, porque eu cresci numa família que era de muitas pessoas, então eu sempre estava rodeada de alguém. E eu sempre quis que
o meu filho ou minha filha, né, que se eu tivesse uma menina, tivesse essa presença familiar. Então, assim, o meu filho, ele cresceu comigo e com o pai dele por um tempo, e depois comigo, definitivamente. Então, eu nunca quis bagunçar a cabeça dele mais do que já estava bagunçado. Por mais que era difícil ali, nossa, todos os dias tá ali cuidando. Eu nunca pensei em entregar, e também porque eu tenho medo de perder alguma fase da vida dele. Porque durante o tempo que ele era bebê, eu trabalhava também, então ele ficava na creche. Então, às vezes, eu ia lá buscar ele tinha feito algo novo, eu não perdi, não vi. Então, essa parte de sempre ver algo novo, poxa, agora ele tá crescendo, ele conversa comigo, é a minha companhia. Nunca mais eu fui sozinha depois que eu tive um filho. Então, eu nunca quis perder isso também, né? De poder acompanhar a evolução dele. Então, assim, tem hora que a criança te dá um negócio e fala, eu vou mandar você pra casa do seu pai, mas não. Mas não definitivo. Não né? definitivo. Só ali, só da raiva. Então, vai ser o final de semana. Vai ficar o final de semana lá, viu, menino? Então, assim, mas assim, pra sempre, ele morar longe de mim, eu não tenho coragem. Eu não consigo, não. Você já teve algum questionamento do seu filho sobre a separação? Ou por quê? Ele já te fez algumas perguntas sobre isso? Ele já me fez. Ele, inclusive, quando ele me fez, eu não estava preparada para responder. Porque a gente tava num momento de descontração, acho que a gente tava até passeando no shopping no dia, né? Aí eu não sei se ele viu um casal lá, né? E acabou se questionando. Ele me perguntou, mas mamãe, por que a senhora e meu pai não moram mais junto? Aí eu falei, não, filha, porque eu e seu pai ficamos juntos um tempo, não deu certo, eu vim pra cá, ele tá lá, agora ele tem outra família, tenho eu e você aqui. Quem sabe mais pra frente, você talvez tenha um irmão, tenha uma outra pessoa. Então, assim, eu acho que é muita informação pra uma criança, né? Então, ali eu acabei passando pra ele, né, de uma maneira mais simples, o porquê que a gente não tava mais junto. E também fiz com que ele tentasse entender, visualizar, porque nessa época ele já tinha casado, já tinha uma outra vida. Então, ali ele já entendia que já era, não tinha essa possibilidade. Mas ele me pegou totalmente desprevenida, eu não tava preparada pra responder, e eu acho que também tem bastante disso da maternidade, de você ser pega de surpresa. Tô com uma namoradinha na escola, ai, fulana de tal tá falando de mim. Ou então, no caso da menina, né, ai, tem um menininho, mãe ou pai, sei lá, que tá falando isso pra mim. Coisas que pegam a gente desprevenida, desprevenida. Então, isso também eu preciso trabalhar muito, porque eu sei que mais pra frente aí já vai chegar uma outra fase dele, que eu já preciso estar preparada. Sim. Já marca sua terapia. Eu preciso estar na terapia em dia. E nessa fase nova, ele já questionou novamente? Não, ele já aceitou bem como que é a minha relação com o pai dele. Hoje a gente tem uma relação muito boa, né? A gente conversa bem, tem ali os momentos que a gente tá com ele, principalmente em jogo, essas coisas que ele é o centro das atenções, a gente sempre tá muito bem um com o outro, né? Na verdade, nunca teve esse negócio de tipo, olha, eu odeio seu pai, ou ele, eu odeio sua mãe. Você nunca demonstrou isso pra ele, né? Não. Sempre foi um relacionamento leve ali, onde não tinha esse respeito de nenhum dos lados, né? A gente sempre teve isso bem resolvido, pra ele também não ter esse negócio, tipo, ai, não, olha, não vou fazer tal coisa porque não posso chamar meu pai e minha mãe. Putz, situação chata, né? Você ter essa trava ali. Tem que escolher um ou outro. Tem que escolher um lado. Querendo não ou pode não, ser você assim. acaba levando mais um trauma pra criança. Exatamente. Você não pode. Ele não pode ter que escolher um lado. Olha, escolho, passo meu aniversário com meu pai. Não, escolho com a minha mãe. Não, ele tem que estar abraçado por todos. Vou passar o Natal com minha mãe e o Ano Novo com meu pai. Sabe? Então não, tem que estar ali abraçado por todos. Ser leve, né? Ser leve. Estamos encerrando mais um episódio do Pô de Rosas. Me impactei muito com a história da Luri. Espero que você de casa também tenha se impactado. E lembrando, você mãe que é solo, não tenha medo de construir uma rede de apoio, receber apoio dos seus familiares, amigos, porque isso é muito importante, não só para o seu mental, mas também para o teu filho. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença da Luri, que contou a história dela, as dificuldades, como ela se reergueu, como renasceu, como que ela se tornou essa mulher forte que a gente encontrou aqui hoje. Ela sofreu muito, mas ela avançou e conseguiu dar a volta por cima.
Muito obrigada, viu, meninas, pelo convite. Foi um prazer contar um pouco da minha história pra vocês que estão aí em casa assistindo. Eu imagino que pra todo mundo nunca é fácil tomar uma decisão, ainda mais quando envolve uma outra vida. Mas que a partir do momento que você tome, você sustente ela, em cima dela, você recomece a sua vida, né? Seja uma pessoa melhor, mais forte. Nenhuma dor é pra sempre, tá? Uma hora vai começar a doer menos, de pouquinho em pouquinho, e tem hora que você nem vai lembrar que aquilo um dia existiu. Então não desista, nenhuma dor, por mais forte que ela seja, ela vai durar pra sempre. Uma hora ela vai parar de doer, e aí você vai ter o aprendizado, que é o que aconteceu comigo. Eu aprendo todos os dias, sempre, tanto com meu filho, como com outras mulheres, outras pessoas. Então é isso, essa mensagem que eu queria deixar pra vocês. Não desiste e siga em frente. Aproveitando para lembrar vocês de seguir as nossas redes sociais aqui. E lembrando também para seguir as redes sociais do Murilo, né? Sim. E da Lúria aqui. E dá esse apoio pra gente, comenta. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode chamar a gente no direct. Se estiver falando, eu quero trazer, acharia legal trazer tal tema, passa lá pra gente, tá? Agradecemos a audiência, agradecemos todos vocês aqui que acompanharam, que estão acompanhando aqui o Pod Rosas. E não esqueçam de seguir a gente. Não esqueçam de seguir a gente no TikTok. E no Instagram. E também no YouTube. E dá like lá, viu, gente? Se e inscrevam bastante. Se inscrevam bastante. Não esquece de ir lá e seguir também o Murilo que tá aqui. E a Luri também. Muito obrigada, gente. Lembrando que você pode ser quem você quiser.